Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos juntos para partilhar brevemente a palavra de Deus esse final de semana. Chegamos ao terceiro domingo da Páscoa. O texto que nos é oferecido neste final de semana é o texto de Lucas 24, 13 a 35, a popularmente chamada passagem dos discípulos de Emaús. Dois discípulos estão voltando para sua terra natal, voltando para sua cidade. Suas esperanças haviam ficado aprisionadas na cruz em Jerusalém. Então, Jerusalém deixa de ser um lugar onde teriam motivos de continuar. Jerusalém se torna, para a mentalidade desses discípulos, o lugar da morte, o lugar onde as suas esperanças ficaram crucificadas. Então, esses dois discípulos voltam para sua cidade natal, voltam para Emaús. Emaús, nesse sentido, como nós vamos ouvir no texto, é um lugar onde se aguardava um Messias baseado no poderio militar. Um Messias que fosse vigoroso, um Messias que fosse alguém marcado pelo extraordinário, não um Messias como propõe Jesus de Nazaré. Um Messias baseado na força, na honra, no status, no poder, diametralmente oposto àquilo que Jesus era, viveu e ensinou. Nesse sentido, então, os dois discípulos, um tem nome, Cleofas, o outro não tem nome, de modo até bastante proposital, para que cada leitor, cada discípulo possa também se colocar no lugar desse discípulo anônimo para fazer também a dois esse caminhar junto com Jesus de descoberta em que Jesus vai se dando a conhecer. O texto bastante particular de Lucas é bastante iconográfico, um texto fotográfico, um texto bastante imagético, que usa de imagens, que usa de recursos literários próprios, com um grego muito refinado, bastante refinado, típico de Lucas. O grego bastante bonito, refinado, que leva a comunidade toda a beber da sua riqueza teológica por meio de palavras. As palavras deixam de ser apenas termos carregados de mera simplicidade e são carregados de teologia, são carregados de uma semântica própria teológica de Lucas, lucana, né? Nesse sentido, então, esses dois discípulos estão voltando para a sua cidade natal, Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, e nesse momento de caminhar, é o próprio Jesus que se faz peregrino e se coloca com esses dois discípulos no caminho. No caminho, não é apenas um caminho geográfico, como nós já estamos cansados de dizer, inclusive, nas reflexões, nas homilias, e aqui em alguns artigos que são escritos por mim, mas é um caminho existencial, o caminho da vida. É no caminhar da vida que Jesus vai se dando a conhecer e vai fazendo-se conosco, vai fazendo-se alguém que caminha conosco nesse mesmo caminho, esse mesmo itinerário, essa mesma trajetória de vida, né? E aproxima-se e começa a caminhar com eles. Aqui é interessante lembrar a palavra caminho, no grego, rhodós. Fazer com o outro um caminho é fazer um caminho junto com o outro, é um caminho sinrodós. Sinrodós lembra aquilo que também propõe o Papa Francisco, que ele quer uma igreja sinodal. A palavra sinodal vem de sinodós, vem de sínodo, vem da palavra caminhar juntos. Nesse sentido, a gente compreende o que vem propondo o Papa Francisco nessa igreja em saída, nessa igreja sinodal, nessa igreja que quer buscar cada vez mais caminhar juntos, não apenas o padre sozinho, ou os bispos sozinhos, ou as religiosas, mas como um povo de batizados, batizadas, né? É um caminho que propõe, então, o Papa Francisco, e esse evangelho nos ajuda bastante a compreender essa sua mentalidade sinodal. E esse caminho que Jesus faz com os discípulos, o caminho sinodal, é um caminho que ele se interessa por aquilo que os discípulos trazem na sua vida. O que vocês estão tão tristes? O que vocês conversam pelo caminho? Jesus se faz alguém que se interessa pelas dificuldades pelas quais os discípulos passam na sua existência e na sua vida. Eles vão então partilhar para Jesus aquilo que mais lhes afetava.
Vão dizer então que eles esperavam o Messias triunfalista, o Messias que, baseado no poder, na glória, no status, na honra, né? Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, contudo, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. 3 dias que aquilo que Jesus havia passado com relação à sua morte na cruz, né? Na semana passada, o texto que nos acompanhava é o texto de João, capítulo 20. Jesus se coloca na comunidade e oferece aos discípulos a paz. Aqui, esse Jesus que vai, então, com os discípulos fazer um percurso, um itinerário interessado pela comunidade que está fazendo um percurso enquanto igreja, na sua vida, na sua existência. E vai começar, então, a questioná-los com relação a isso tudo, né? Começando por Moisés, passando pelos profetas, vai explicar aos discípulos as Escrituras. A palavra utilizada por São Lucas é bastante interessante neste texto lucano, de Lucas 24, quando Jesus explica aos discípulos a Escritura. Explica aos discípulos, passando por Moisés, passando pelos profetas. O versículo 27 deste capítulo 24 diz que Jesus explicava no caminho as Escrituras. E a palavra explicar no caminho as Escrituras, no grego é muito bonita. Diermeneusen. Jesus vem da palavra hermenêutica. Explicar no sentido de ser ele mesmo o intérprete, primeiro intérprete das Escrituras. Ele é o verdadeiro hermeneuta, aquele que vai ser então o principal exegeta das Escrituras. Ele vai ser então o referencial para explicar aos discípulos as Escrituras, né? Passando nesse caminho então, vai com os discípulos levá-los à compreensão. E que interessante a gente notar que o tempo pascal, esses 50 dias de tempo pascal que nós vamos vivenciar até festejarmos Pentecostes, é um tempo oportuno de iluminação, de sermos iluminados pelo dom do alto, terceira pessoa da Trindade, ou seja, o Santo Espírito de Deus, que vai acompanhar a comunidade, vai iluminar a comunidade nos dons próprios da sabedoria, do entendimento, da inteligência. São dons próprios do Espírito Santo, que remetem também a essa iluminação daquilo tudo que Jesus teve que passar na sua existência, na sua vida, para entrar para a ressurreição, para receber de novo a vida do Pai. Então, as Escrituras ajudam então os discípulos nessa compreensão. Aqueles que nos antecederam são também referenciais próprios para que nós também sejamos iluminados a partir daquela experiência feita por eles e também da nossa experiência a partir das Escrituras, para perceber que Jesus não está preso nas garras da morte, mas ele recebe como dádiva do alto, dom do alto, a vida de novo de Deus. E fazendo-se como alguém que fosse passar adiante, Jesus vai então fazer de conta que vai embora, vai continuar a caminhada dele em direção a outra cidade. Mas diante da insistência dos discípulos, fica conosco o Senhor, ele entra com os discípulos e toma um lugar à mesa, como nós fazemos também na Eucaristia, quando nós celebramos a Eucaristia. É o próprio Jesus que toma conosco um lugar. Estando à mesa, sentou-se à mesa com eles. Vem agora 4 verbos interessantes, 4 verbos, vamos dizer assim, eucarísticos. Tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem Jesus. Eles não veem Jesus. O texto não fala que eles veem Jesus. Fala que eles reconhecem Jesus ao partir o pão. Aí está para nós uma importante explicação para a gente entender que Jesus vai ser perceptível, vai ser reconhecido no partilhar do pão. E nessa partilha do pão que vai motivar esses discípulos a voltar
para Jerusalém, que deixa de ser o lugar de morte, que deixa de ser o lugar da crucificação e passa a ser o lugar da reunião, onde eles vão receber o Espírito Santo e vai sair então adiante depois a missão de anunciar o Evangelho. Então, nesse sentido, eles vão se perguntar, mas no caminho não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos explicava no caminho as Escrituras? É esse Jesus que vem ao nosso encontro, que provoca na comunidade essa percepção. Onde ele vai agora estar perceptível? Onde ele vai agora ser notado? No partilhar do pão. Para São Lucas, é a partilha do pão. E logo na sequência desse texto, esses discípulos chegando de volta a Jerusalém e contando para os discípulos que estavam reunidos no cenáculo o que havia acontecido com eles, no testemunho que eles davam na comunidade reunida em Jerusalém, e o próprio Jesus vai se dar a conhecer. Quando eles testemunham na comunidade aquilo que eles experimentaram pelo caminho, o próprio Jesus se faz reconhecido. Esta é a última vez que se trata das aparições de Jesus neste Evangelho de São Lucas. Ou seja, duas coisas importantes nesses dois textos que nós ouvimos. Onde nós reconhecemos Jesus no partilhar do pão. Primeiro dado. E o segundo dado, no testemunho dado, feito em comunidade. É ali, nesse testemunho feito em comunidade, que ele se torna reconhecível, que ele se torna plausível, que ele pode ser reconhecido, pode ser, entre aspas, visto agora, mesmo sem ter necessidade de nós exercitarmos a ótica, nós conseguimos enxergar Jesus no partilhar do pão e no testemunho dado em comunidade, né? São dois dados importantes para a nossa compreensão deste Evangelho de São Lucas, esse texto lucano. Na semana passada, era Tomé que, fora da comunidade, não podia tocar, não podia ver Jesus, não podia fazer a sua profissão de fé. Apenas em comunidade é que ele pode fazer isso. Meu Senhor e meu Deus, acreditaste, Tomé, porque me viste? Bem-aventurados aqueles que professarão a fé, acreditarão sem ter me visto. Minhas irmãs e meus irmãos, resumidamente, em modo bastante superficial, elementar, estes são então, alguns insights que nós temos para esse final de semana. O terceiro domingo da Páscoa, texto de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Que nossa participação em comunidade seja, de fato, uma participação intensa, onde nós possamos beber da palavra de Deus, comungar da palavra de Deus, e assim, por ela enriquecidos, possamos também experimentar Cristo que continua vivo, presente e atuante na vida da sua comunidade e na vida da igreja. Um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus, e ainda a todos aqueles que não cumprimentei, uma feliz e santa Páscoa. Um abraço grande.